O amor, se não existe uma evolução, não existe essa maturidade entre o casal, isso explicaria as separações, os divórcios, enfim. Outra pergunta, quando existe maturidade num relacionamento, o amor é eterno? Então eu vou começar pela segunda, né? Se o amor é eterno, né? Então o que a gente sabe é assim, a sensação do amor, ela é atemporal. E por ela ser atemporal, nós temos a sensação de imortalidade. Então se você for pensar num grande amor da sua adolescência, né? Quando você pensar nele ou encontrar essa pessoa, o seu coração vai disparar, como se fosse ontem que você sentisse tudo isso por ele. Então, porque o amor fica, a sensação fica na memória e fica grudado com ela. Então, isso dá a sensação de imortalidade, né? Aí a gente tem que copiar o poeta, né? Que diz, né? Que seja imortal feito que é chama, que seja, não, imortal quanto dure, não é? Então, assim, ele é imortal. Eu acho que o sentimento que fica é, quando você gosta de alguém, você pode, quando você ama, na verdade, né? A pessoa pode fazer uma série de coisas. Por isso é tão difícil, na separação, você conseguir pensar nas coisas ruins. Porque o que você guarda? As coisas boas, o amor que sempre te dominou. Então, quando você termina, mesmo que tenha sofrimento, é muito difícil você só pensar nisso. Com o tempo, você vai conseguindo elaborar essa separação. O sentimento de amor, ele fica. Por isso que é tão duro a gente se separar das pessoas. Porque quando efetivamente você ama, mesmo que ao longo do tempo você tenha tido sofrimento, que o amor foi terminando, as sensações são tão intensas de satisfação que aquela pessoa te deu, que é muito difícil você simplesmente esquecer. Então, sempre que você lembrar nessas pessoas, você vai lembrar com uma dose de amor e uma dose de carinho no seu coração. E o que, né, para todo mundo só é muito sofrido tudo isso. A gente gostaria de apertar uma teclinha delete e falar assim, desaparecer todos esses sentimentos. E lembrar só das coisas ruins para que ficasse mais fácil, né, de elaborar. Mas é isso mesmo que você falou, você lembra só das coisas boas. Porque é tão intenso, né, é tão... vamos dizer assim, prazeroso essa sensação de amor, que ele inunda você de uma tal maneira que mesmo tendo distante, ele fica permeando a sua memória e o seu organismo. Aí você me fez outra pergunta que eu esqueci. Antes disso eu te perguntei se as pessoas não se conhecem, não são maduras no relacionamento, isso explicaria as separações, né? Por um não conhecer bem o outro, enfim. Isso. Então eu acredito que assim, os casamentos que acontecem na fase da paixão, há uma grande probabilidade deles terminarem rápido, né? Porque eles têm dois caminhos, eles podem evoluir para o amor ou evoluir para não para o amor. Então, as pessoas quando se casam nesta fase, a possibilidade delas estarem ainda tão imaturas e tão desconhecidas do outro, que a possibilidade deles se separarem pode ficar maior. Daí o número grande de divórcios e que a gente vê que são, em geral, de casais que casaram muito precocemente, né? Casais mais novos têm mais chance de se separar. Casais que se casaram em períodos um pouco de mais maturidade, a possibilidade da separação é um pouquinho menor estatisticamente. Né? Porque o conhecimento faz com que as pessoas abram a possibilidade de aprender a enfrentar as dificuldades, né? Aprender a enfrentar as frustrações, porque a gente for pensar em amor, não é só coisa linda que acontece, né? Uma das características do amor é saber enfrentar as dificuldades. E uma outra característica é saber perdoar, saber compreender o momento do outro. Então, muitas vezes, quando não tem essa maturidade pessoal, por isso que eu estava falando também que amor é um processo, e é um processo que caminha com a nossa maturidade, se a gente não tem essa maturidade, os nossos relacionamentos também não conseguem caminhar. E aí há um aumento da possibilidade das separações.
Ana, pelo que eu compreendi, a maioria dos casamentos, assim, quando não dão certo, às vezes é às vezes por a pessoa estar na fase da paixão e não reconhecer os erros do outro. Então, qual seria esse tempo, assim, que dura uma paixão para a gente não correr nesse risco, né? Se a gente for pensar a nível biológico e químico, né, os autores dizem que em 2 anos aproximadamente o organismo passa já a se acostumar com aquela reação e o que acontece? Diminui o fogo. O fogo diminui. Por quê? Como o nosso organismo ele vai se acostumando com os estímulos, há, na verdade, um equilíbrio desse fogo. E aí as pessoas pensam que assim, acabou a paixão. Na verdade, não acabou. Só o organismo se acostumou agora com aquela nova realidade. Então, e o amor? O amor, ele é mais tênue, né? Ele é mais perene. Então, aí, o tempo. Então, assim, teoricamente, como a pergunta anterior, ele não termina. Teoricamente, o amor pode não terminar se as pessoas estiverem envolvidas na sua construção diária, né? A paixão dura, é muito relativo, né? Ela pode durar, o fogo da paixão pode durar a vida inteira se você não cair no cotidiano. Se você o tempo inteiro estiver se reconstruindo e reconstruindo a sua relação com o outro, não caindo naquela coisa muito monótona, de sempre, todo dia, a mesma coisa. Então, a nossa vida pode se tornar monótona e aí a gente entra numa depressão. Os relacionamentos também. Se a gente não cuidar dele e não buscar uma novidade, não buscar, né, a mudança constante, ele vai cair numa coisa monótona e o que a gente vai entender como acabando o amor. Assim como nós entramos num momento de depressão. Não acaba a nossa vida, mas o relacionamento ele pode cair numa depressão e você tem como resgatar. Por isso, terapia de casal, terapia sexual é tão importante. Antes até de uma decisão por uma separação. Porque muitas vezes as separações são precoces. Hoje as pessoas não sabem lidar com frustrações, nem na sua vida pessoal, porque entram numa depressão, vão correr tomar um medicamento para sair da depressão. E aí, quando encontram um primeiro obstáculo na relação, eles querem acabar a relação, porque a relação tem que ser só prazer. Não, relação de amor é construção. Então, vai ter o aspecto pesado? Vai ter, mas você vai construir. Quando você sai deste momento, a sua relação está muito mais fortalecida. Então, nós temos um prazer que seria cada vez mais aceso. Então, uma caixa de fósforo. Sim. Conforme, porque está lá, você falou que a paixão está lá. A gente tem que acender toda vez. Agora, depende dos dois quererem ou não acender. Então, porque de um lado só acender não funciona. Exato. E aí a Silvia está dando esse exemplo interessante, né, da caixa de fósforo. Se você já tem um fogo, né, um palito riscado, você pode ficar, e às vezes o que as pessoas ficam? Pega aquele mesmo palitinho e fica lá. Só machuca. Porque assim, agora eu tenho que pegar, nós estamos em outra fase, vamos pegar um novo momento e vamos construir nesse momento. Acendeu, então vai lá, o fósforo ele acende uma fogueira. Ou ele pode acender e apagar rápido. Vai depender do quanto eu e o meu parceiro ou a minha parceira vamos fazer o quê? Vamos fazer isso construir, vamos fazer isso acender. Então a gente tem muito fósforo aí na caixinha.